Então vamos iniciar a nossa reunião, os nossos estudos da noite. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em Seu nome, Senhor. Aqui nos colocamos à vossa disposição para aquilo que seja o melhor, segundo o vosso entendimento, a vossa consciência e a necessidade de todos nós encarnados que aqui nos reunimos e dos irmãos desencarnados que nos assistem neste momento. Senhor, faça-se em mim segundo a Tua vontade, que assim seja. Boa noite a todos, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus possa estar nos corações de cada um. Hoje o tema que me foi passado é a questão da morte, do temor da morte, o morrer, o desencarnar. Então nós vamos aproveitar o ensejo, e falar da morte, até como uma forma de homenagem, porque na segunda-feira dessa semana nós nos lembramos muito dos nossos familiares, dos nossos parentes, dos nossos amigos, que deixaram o corpo físico e partiram para a pátria espiritual. Porém, é necessário que nós tenhamos a certeza que morrer e o processo de desencarnação não é um processo comum. Primeiro é preciso que nós possamos desmistificar essa questão da morte, porque a morte existe apenas para o corpo físico. A morte não existe para o espírito, porque o espírito é imortal, o espírito é eterno. O espírito é a inteligência suprema, é o princípio da inteligência. Então o espírito, ele não morre. O espírito perde apenas o seu corpo físico, a sua vestimenta carnal. Então quando nós nos referimos à morte, nós estamos falando etimologicamente, ou seja, através da origem da palavra, de que a morte, na verdade, é a extinção da vida. Mas é a extinção da vida biológica, da vida do corpo físico, do corpo material. Porque, repetimos, o espírito não morre. Então, dentro dessa sistemática, é bom que a gente saiba que todos nós morremos. Ou melhor, todos nós perdemos o nosso corpo físico, a nossa vestimenta carnal, para o processo da morte, para o processo do morrer. Então é muito importante que a gente saiba que essa morte, ela é inexorável, ela é inevitável, ela vem com o tempo, um tempo pré-determinado, porque quando nós fizemos um processo de programação reencarnatória, nós escolhemos vir e permanecer no corpo físico um determinado espaço de tempo, para o qual nós entendemos, ou o plano espiritual entendeu, que é o necessário para a nossa evolução, para o nosso progresso, para o nosso trabalho, aqui enquanto espíritos encarnados nesse planeta material. Todavia, esse processo pode ser diminuído através dos desgastes das energias físicas, das energias vitais, que compõem a nossa vestimenta carnal, o nosso corpo físico, e nós desencarnamos antes do tempo. Ou seja, nós queimamos essa energia, e essa energia não dura o tempo necessário de acordo com a nossa programação espiritual, reencarnatória. Mas pode ser que com o nosso desenvolvimento moral e espiritual, nós venhamos a ganhar, através da misericórdia divina, por acréscimo dessa misericórdia divina, um tempo maior aqui enquanto encarnados. E aí a gente lembra muito, mas muito mesmo, do querido Chico Xavier, quando ele dizia que o tempo dele já tinha chegado fazia tempo, que ele estava aqui apenas pela misericórdia do Pai, por acréscimo dessa misericórdia, mas que ele já tinha cumprido o tempo do processo reencarnatório dele. Mas aqui ele continuava porque Deus assim o queria manter aqui entre nós, para nos ensinar ainda mais. Então, dentro desse processo da morte do corpo físico, é necessário que nós venhamos a tomar um pouco de cuidado, porque nós podemos, através da nossa conduta, da nossa maneira de ser, de se comportar, das nossas vibrações mentais e espirituais, emocionais, psíquicas, nós podemos diminuir o tempo de vida
material, ou podemos prolongar esse tempo de vida material. Então, recapitulando, morrer nada mais é do que a extinção da vida material. A extinção do complexo biológico que é o nosso corpo físico. Mas, meus irmãos, não nos enganemos, porque o processo da desencarnação, ele começa exatamente com a morte do corpo físico. Em outras palavras, o processo de desencarnação, ele começa logo após a morte do corpo físico. E o processo de desencarnação, segundo Manuel Filomeno de Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos fala que o processo de desencarnação nada mais é do que o processo de desimantação, ou seja, de libertação do espírito, que durante o processo da reencarnação, ele habitou o corpo físico, vestiu essa vestimenta, se utilizou dessa vestimenta carnal, física, material, mas que quando essa vestimenta morre, entra quase que de imediato num processo de decomposição, o espírito tem que voltar necessariamente ao plano espiritual. Aí se inicia o processo da desencarnação, ou seja, da retirada do espírito do corpo físico. É isso que se chama desencarnação. Então, morrer é a morte do corpo físico. Desencarnar é o espírito imortal, o espírito eterno, desimantar o corpo material para voltar à pátria espiritual. E Manuel Filomeno de Miranda, nesse livro maravilhoso, que recomendo a todos que o leiam, que é um livro de estudos, de estudos, né, de temas de alto teor de estudos, ele fala que para a gente não se enganar, porque da mesma forma que o projeto da reencarnação é um processo longo, é um processo demorado, é um processo muito bem cuidado pelo plano espiritual, e é um processo assim de longa duração, assim também é o processo da desencarnação. Então, em outras palavras, explica Manuel Filomeno de Miranda que no processo da reencarnação, o espírito, porque já tem consciência, ajuda no processo do projeto da sua reencarnação. Né? Outras vezes ele não tem essa consciência, o plano espiritual estuda meticulosamente as suas necessidades e projeta para ele um processo reencarnatório necessário, as suas necessidades. E diz Manuel Filomeno de Miranda que, na verdade, esse processo reencarnatório, ele não se completa com o nascimento, mas esse processo reencarnatório, ele se completa quando a criança completa 7 anos de idade. Então, o processo de reencarnação, ele é longo, ele é um processo difícil. E ao longo desses 7 anos, a criança vai, né, se adaptando ao mundo material. A doutrina espírita é muito pródiga nos estudos e muito esclarecedora nos estudos, quando nos fala que, na verdade, durante o processo da reencarnação, do processo de gestação do espírito, a partir do momento da fecundação, da união do óvulo com o espermatozoide, com o gameta masculino, ali naquele momento se dá a união do espírito, do seu perispírito com o corpo físico. E ali existe essa união molecular. E a partir do momento que o corpo físico vai, através do processo de transformação, de multiplicação das células, essas células vão se enraizando no perispírito, que por sua vez vai se enraizando no corpo físico. E vejam, meus irmãos, esse processo de reencarnação, ele dura 7 anos. É por isso que muitas vezes a gente vê os nossos filhos, eu pessoalmente via muito isso nos filhos quando eram pequenos, e a gente vê nas crianças, as crianças têm quase que uma visão espiritual, porque elas estão muito mais próximas do plano espiritual do que
arraigadas propriamente na matéria. É por isso que muitas vezes elas sentam e conversam com espíritos. E na verdade estão dizendo que estão conversando, brincando com amiguinhos. Na verdade são espíritos que ali estão participando e às vezes ajudando nesse processo de reencarnação. Outras vezes são entidades amigas que estão ali presentes. Mas Manuel Filomeno de Miranda fala que esse processo da reencarnação, apesar de completar-se aos 7 anos de vida da criança, ele prolonga até o início da adolescência num processo muito lento de fixação, de adaptação do espírito reencarnante ao processo material reencarnatório. Então, por que eu estou falando isso e por que ele fala isso? Para nos demonstrar que o processo da reencarnação é um processo absolutamente demorado, difícil, complicado, estudado meticulosamente, onde o plano espiritual, né, projeta essa reencarnação nos mínimos detalhes de acordo com a necessidade de cada um de nós. Ou seja, de acordo com as nossas necessidades que nós adquirimos em existências passadas, nos outros processos de desencarnação, e quando aportamos ao plano espiritual da vida, verificamos, ou o plano espiritual verificou, em face da nossa inconsciência, as nossas necessidades. Então esse processo de reencarnação é um processo extremamente difícil, complicado, demorado de se completar. E ele diz, não se enganem, porque o processo da desencarnação também é um processo muito lento, muito demorado. Ele diz que, dependendo da situação, assim que ocorre a morte do corpo físico, ou seja, a extinção da vida biológica, imediatamente começa o processo da desencarnação. E que muitas vezes esse processo da desencarnação, ele pode ser rápido, pouco demorado ou muito demorado. E que tudo isso depende das condições pessoais e de uma série de circunstâncias do próprio espírito reencarnado. E que naquele momento está no processo de início de desencarnação. Por quê? Porque nós sabemos que cada um de nós trazemos do nosso passado e carregamos conosco uma série de conquistas ou não conquistas, morais e espirituais. E todas essas conquistas ou não conquistas morais e espirituais vão pesar nesse processo desencarnatório. Então, assim, é preciso que nós venhamos a ter uma série de cuidados e precisamos treinar durante o nosso processo de vida material, durante o nosso processo de vida como espírito reencarnado, que aqui estamos, é preciso que a gente venha treinar. Primeiro, esse treinamento se dá com a perda do temor da morte. Primeiro, a gente tem que perder esse temor, nós temos que perder esse medo, esse pavor de que todos nós um dia vamos morrer e assim, se nós olharmos para dois lados, nós vamos ver o quanto isso pesa. Primeiro, diz Manuel Filomeno de Miranda, que existe a neurose, uma neurose lastimável, onde as pessoas entram, através desse medo da morte, num processo assim, de neura, e fazem de tudo para manter a vida. Quem de nós aqui nunca percebeu aquela pessoa que, em determinado momento da vida, quando a idade vai chegando, vai se aproximando, vai passando de determinada fase, a pessoa se preocupa com os aspectos físicos, com os aspectos da beleza. Ora, ninguém está falando que é errado se preocupar com a beleza, se preocupar com o bem-estar físico. Mas nós estamos falando daquela situação de neurose, onde a pessoa entra verdadeiramente num processo assim, doentio, onde quer manter a beleza e a saúde física a qualquer custo, tomando remédios, fazendo exercícios físicos, às vezes até sem orientação,
Às vezes, outras vezes, em cirurgias plásticas, num processo abusivo, onde a pessoa tenta a qualquer custo manter a sua beleza, o seu bem-estar físico. Quando, na verdade, nós devemos entender que a morte, como eu falei agora há pouco, a morte é inexorável, a morte é inevitável. A morte faz parte da vida. Por mais que a gente não goste de ouvir, por mais que a gente não goste de falar, por mais que a gente tenha medo em pensar, mas a morte faz parte da vida. Vai chegar o nosso momento em que o nosso corpo físico vai se tombar, ele vai tombar. Ele vai perder a sua vitalidade. E nós vamos ficar sem esse corpo físico, porque ele vai entrar quase que imediatamente em processo de decomposição. Mas sobre isso nós vamos falar daqui a pouco. E existe ainda um outro processo muito sério de temor da morte, quando as pessoas evitam falar desse processo inevitável, fugindo, criando mecanismos de fuga. Eu ouço muita gente falar assim, não, de morte eu não gosto de falar não. Quando alguém fala negócio de morte, não, vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa, vamos falar de futebol, vamos falar de... Não, de morte eu não gosto de falar não. Meus amigos, nós temos que nos acostumar a falar sobre a morte. Nós temos que treinar, fazer esse treinamento, para que a gente possa entender que a morte nada mais é do que um processo natural da vida. A morte faz parte de um encerramento de um ciclo, onde se iniciou com o processo da reencarnação e está findando esse ciclo reencarnatório com o processo da morte do organismo físico e biológico. Então nós não temos que ter medo, nós temos que entender que a morte faz parte da vida, não criarmos esse estado de tormento, de manter a saúde, a beleza física a qualquer custo, mas também não entrar nesse temor, nesse terror, nesse medo de não falar da morte e fugir da nossa própria realidade. Porque dessa realidade nós não vamos conseguir fugir. Por mais que a gente não queira. Divaldo Pereira Franco, em tom de brincadeira, ele fala, quem quer vai, quem não quer vai também. Porque é um processo natural. Nós não conseguimos vencer esse processo, porque esse processo da morte faz parte da vida. É um processo natural, inevitável, Faz bem para nós. Nós temos que entender isso. E olhando sobre esses aspectos, meus irmãos, a doutrina espírita ela é muito prodigiosa, porque ela nos ensina, aclara a nossa mente de que, na verdade, a morte ela só existe para o corpo físico, mas que o espírito é imortal, nós vamos continuar vivendo. Da mesma maneira que nós estamos vivendo aqui, nós vamos passar para o plano espiritual. O problema é que nós vamos passar para o plano espiritual com os mesmos erros e com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, com as mesmas conquistas. Porque, como diz o querido irmão André Luiz, num livro fantástico, e a vida continua. A vida continuou no momento da reencarnação e ela vai continuar no momento da desencarnação, com o início do processo de desencarnação após a morte do corpo biológico. Então a vida vai continuar. Então nós temos que nos entender, nós temos que pesquisar, nós temos que estudar, nós temos que verificar dentro da doutrina espírita, que graças a Deus nos ensina com toda clareza, nos ensina com extrema profundidade, que a morte nada mais é do que uma passagem de uma fase da vida para outra fase da vida. Que nós não precisamos ter medo, não precisamos ter temor. E o nosso maior erro é nos apegarmos às coisas materiais, é nos apegarmos aos prazeres da vida, a vida material. Aí sim, isso é problemático para o processo da desencarnação, porque o corpo físico vai morrer, mas o espírito vai continuar
com suas conquistas e não conquistas, com seus erros, com seus defeitos, com suas virtudes, com seus erros. E aí sim, nós agora encaixamos aquilo que Manuel Filomeno de Miranda fala, que o processo da desencarnação ele pode ser muito rápido. Logo após a morte do corpo físico. Mas ele pode ser, o processo de desencarnação, ele pode demorar muito tempo. Por quê? Porque existem N variantes íntimas, inseridas em nós, espíritos imortais. Exemplo, os prazeres materiais são para nós uma das maiores dificuldades que nós temos que vencer. Porque não é que deixou o corpo físico que esses prazeres não vão continuar conosco. É um engano de nossa parte. Tanto é que o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que não é a carne que é fraca, mas é o espírito que é fraco. O vício não está na carne. Nós temos ainda a péssima mania de colocar a culpa na carne. A carne que é fraca. Na verdade, diz o Evangelho e os Espíritos amigos, que na verdade quem é o fraco somos nós os fracos. Os vícios estão em nós espíritos, em nós princípios inteligentes, individualizados. Nós nos arraigamos durante várias reencarnações a esse processo de gostar, de desejar, de querer, de ter esses determinados prazeres, e nós os levamos para o plano espiritual. Me permita dar um exemplo simples, muito simples. Enquanto encarnados, nós temos vários prazeres que nós cultivamos ao longo da vida. Me permita dar um exemplo simples aqui. O vício da bebida, ou gostar da bebida, né? Não é o meu caso, mas as pessoas gostam de tomar uma cerveja gelada. Um copo de cerveja gelada. Tanto é que quando a gente fala isso, muita gente até saliva. Ao vício, ao defeito, à satisfação, olha o prazer que isso dá. Né? E você acostumou a vida inteira, ou no final de semana, ou todo dia, ou esporadicamente, tomar a sua cervejinha. Ao desencarnar, você vai continuar com os mesmos gostos, com os mesmos desejos. E aí, meus irmãos, nós temos uma situação muito séria. Né? Eu vou dar esse exemplo, mas vocês podem multiplicar os exemplos para a situação que vocês bem entenderem. A questão da comida, da bebida, da sexualidade, de outros gostos, de outros prazeres que a gente cultiva ao longo da vida. Principalmente prazeres infelizes e inferiores, que estão arraigados no nos nossos instintos primitivos. Como diz Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, Emmanuel, que os instintos primitivos são caracterizados pela alimentação, pela reprodução, pelo descanso e pelos prazeres. Então, em outras palavras, a gente gosta muito, nós estamos ainda muito arraigados nesses instintos primitivos, que é comer, sexo, descansar e prazeres materiais. E quando esse espírito desencarna, do outro lado, não percebendo que o seu corpo físico morreu, ele sente uma necessidade de beber um copo de cerveja gelada, ou cerveja gelada. Notem, quando ele estava encarnado, o processo da vontade, que é do espírito, o espírito emana a vontade, o desejo, esse desejo é transmitido para o perispírito, todos nós sabemos que é perispírito, né? Mas eu estou partindo dessa premissa. Quem não sabe, por favor, vamos estudar a doutrina espírita, porque é um campo maravilhoso de estudo e de aprendizado. Já que estamos falando do treinamento do aprendizado para a morte, faz parte do nosso aprendizado aqui também. Voltando.
Esse desejo que é do espírito, é transmitido para o perispírito, que é o corpo semimaterializado, do qual se reveste o espírito, e o perispírito transmite esse desejo através de impulsos para o corpo físico. O corpo físico, que é um instrumento do espírito, a materialização da vontade do espírito, o que faz o corpo físico? Materializa essa vontade. Vai lá na geladeira, pega a cerveja gelada, abre, põe no copo e leva à boca. No momento que ele leva essa cerveja à boca e faz aquele processo de degustação, essa sensação, ela passa do corpo físico para o perispírito e o espírito ressente esse prazer. Percebem como o caminho da vontade, ele parte do espírito para o perispírito, para o corpo físico, e o corpo físico age, completa, materializa essa vontade, que volta do corpo físico para o perispírito, e o espírito sente o prazer desejado. Ficou a vida toda nesse processo, esse mecanismo de prazer. E agora sem o corpo físico? Porque o corpo físico acaba de morrer, ou morreu já há algum tempo. E muitas vezes, e a gente percebe muito isso nas reuniões mediúnicas, os espíritos sequer percebem que já não tem mais o corpo material. Porque a cópia, o modelo biológico, que é o perispírito, continua neles com o formato que tiveram na última reencarnação, que teve na última reencarnação, e o espírito sente que está como se tivesse reencarnado. Porque na mente dele ele não sabe da morte, não sabe do processo de desencarnação, e ele continua ali praticamente com as mesmas sensações. E aí ele precisa satisfazer essa vontade, esse desejo de tomar uma cerveja gelada. No meu caso, é uma água gelada. Ora, o desejo é do espírito, mas ele já não tem mais o corpo físico para executar essa vontade. Percebem a primeira dificuldade? E agora, como satisfazer esse desejo? Como satisfazer essa necessidade? Porque vocês percebem, irmãos, que os nossos desejos se transformam para nós em verdadeiras necessidades? E quando essas necessidades não podem ser satisfeitas, criam em nós frustrações. E aí, nesse momento, Manuel Filomeno de Miranda diz que podem ocorrer dois fenômenos extremamente graves. Do espírito, que já não tem mais o corpo físico em face da morte biológica, mas que ele ainda carrega consigo o desejo a ser satisfeito. E ele diz que o primeiro fenômeno trágico que pode acontecer é o espírito não percebendo a morte do corpo físico, e muitas vezes nem sabendo da morte do corpo físico, ele se agarra ao corpo físico. E ele não quer perder esse corpo físico. Ele tem necessidade que esse corpo físico execute as suas vontades. Mas vejam, o corpo físico já não tem mais a energia vital. O corpo físico já não tem mais vitalidade. Ele não vai executar mais nada. Que ainda que a vontade seja do espírito, mas o corpo físico perdeu essa vitalidade. E está em início ou franco processo de decomposição. Ora, meus irmãos, eu não consigo imaginar, sinceramente eu não consigo imaginar qual é a sensação que o espírito, que já não possui mais o corpo físico, sente ao agarrar o seu corpo físico em franco processo de decomposição. Eu não sei o que ele sente, mas uma coisa eu sei, porque nós já vimos várias vezes isso acontecer nas reuniões mediúnicas. O espírito chegar aterrorizado, num processo assim de horror,
de extrema dor, de extremo sofrimento, quando ele percebe não a morte do corpo físico, mas a decomposição desse corpo físico. E ele não quer perder o corpo físico, porque o corpo físico é muito importante para ele, porque o corpo físico é um instrumento para ele realizar as suas vontades materiais, para realizar os seus desejos materiais. Mas ele não tem mais esse corpo físico. E muitas vezes eles nos relataram desse processo de franco sofrimento, a extrema dor de ver e sentir o seu corpo físico em processo de decomposição. E muitos deles chegaram a nos dizer que sentem os vermes comendo a sua carne em processo de decomposição. Olha, meus irmãos, quem trabalha com a gente nas reuniões mediúnicas, o grupo mediúnico com nós temos a oportunidade de trabalhar, sabe disso. Eu choro no processo de compaixão daquele irmão, porque eu não tenho condições de avaliar, de saber o que ele está sentindo naquele momento, de ver e de sentir o seu corpo físico em franco processo de decomposição. Em todas as vezes que isso aconteceu, a única coisa que nos veio à mente, por intuição do plano espiritual, é de fazer uma prece e o adormecer com um passe magnético, para que ele possa ser, através da misericórdia divina, ser amparado pelos mentores da casa e ser levado para um processo de recuperação. Porque ele já não tem mais o corpo físico, mas ele sente as dores do corpo físico. Isso é trágico, não é? É muito triste isso. Por isso que Manuel Filomeno de Miranda fala que é necessário treino, é necessário exercício. Daqui a pouco nós vamos chegar lá, nesse ponto. Um outro ponto que Manuel Filomeno de Miranda fala, que a morte não nos livra dos nossos desejos, dos nossos interesses, das nossas necessidades. E quando nós chegamos à conclusão que nós não podemos mais, através do nosso corpo físico, que ele já morreu, nós não podemos mais ter esse instrumento de realização dos nossos prazeres, dos nossos desejos, das nossas necessidades, muitas vezes o espírito descobre por si mesmo, ou outras vezes é induzido por outras entidades espirituais, a praticar um processo que nós chamamos de obsessão. Obsessão. Então aquele espírito, voltando ao nosso exemplo, aquele espírito que era acostumado a vida toda a pegar um copo de cerveja gelado e sentir prazer nessa ingestão de bebida alcoólica, o que ele faz? Ele se aproxima de um encarnado que também tem os mesmos desejos e as mesmas necessidades. E através de um processo de obsessão, pelos meios da vampirização, quando esse irmão encarnado, quando esse espírito encarnado sente o desejo de ingerir uma cerveja gelada, ele passa pelo mesmo processo. Ele, espírito, passa o desejo ao perispírito, que comanda as atitudes externas do corpo físico, e através da ingestão da bebida, através do corpo físico, transpassa essa sensação para o perispírito, que é sentido pelo espírito encarnado. E nesse momento da ingestão da bebida alcoólica, o que acontece? O espírito desencarnado se aproxima perispiritualmente do perispírito, do espírito encarnado, e aure, sente o prazer que o espírito encarnado está sentindo no momento da ingestão do copo de bebida alcoólica, da cerveja gelada. Percebem como isso é grave? Percebem como isso é drástico? Ou seja, nós, do outro lado da vida, numa outra dimensão vibratória da vida, ainda sentimos as mesmas necessidades que tínhamos enquanto estávamos no plano material da vida. É por isso que Manuel Filomeno de Miranda diz que o processo da desencarnação ele pode ser muito rápido. Assim que se iniciou
assim que terminou o processo da morte biológica do corpo físico. Mas automaticamente ele pode também, em virtude das nossas deficiências, dos nossos vícios, das nossas imperfeições, ele pode se prolongar no tempo. E esse prolongamento, meus irmãos, ele pode ser indefinido, porque é tão complexo quanto o processo da reencarnação. É tão complexo quanto o processo da reencarnação. Muitas vezes até mais complexo e demorado que o processo da reencarnação. Então a desencarnação deve ser olhada por nós, entre aspas, o processo morte deve ser olhado por nós com muito cuidado, com muito carinho. Porque apesar da morte ser do corpo físico, mas essa perda do corpo físico, ela traz consequências muito sérias para nós espíritos, nesse processo da desencarnação. Que, repito, pode ser muito rápido, mas pode ser muito demorado. Pode ser muito simples, mas pode ser muito complexo. Dependendo da condição material e individualizada de cada espírito. É por isso que Manuel Filomeno de Miranda, nesse livro maravilhoso, ele nos diz que nós devemos treinar, praticar, através de um exercício mental. Até ele usa esse termo, exercício mental. Ou seja, eu tenho que pensar periodicamente nesse processo da morte do corpo físico e no processo da desencarnação do espírito. Porque faz parte da vida. Eu não posso fugir, eu não posso querer adiar, eu não posso querer prolongar, porque ele é inevitável. Ele vai acontecer mais dia, menos dias, mais dia ou menos dia, ele vai acontecer. Então Manuel Filomeno de Miranda nos ensina que é necessário um exercício mental. Eu vou dar um exemplo para vocês, o meu exemplo. Depois que eu comecei a estudar a doutrina espírita e comecei a entender um pouquinho acerca do processo da desencarnação, a vida no mundo espiritual, principalmente através dos livros de André Luiz, a vida no mundo espiritual, periodicamente eu me pergunto a mim mesmo, se eu desencarnasse hoje, como que eu chegaria no plano espiritual agora? Como que eu chegaria agora lá? Porque nós vamos chegar do jeito que a morte nos pegou. Não vai ser nem menos nem mais. Vai ser exatamente daquele jeito. Com os mesmos gostos, com as mesmas necessidades, com as mesmas vontades, com os mesmos erros, com os mesmos vícios, com as mesmas imperfeições, mas com as mesmas virtudes também. Nós vamos chegar exatamente desse jeito. Então nós devemos nos avaliar periodicamente, fazer aquilo que Santo Agostinho nos ensina na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Quando ele disse, fazei o que eu fazia todos os dias enquanto aí estive encarnado. E ele completa dizendo assim, todos os dias, no final, no momento de me adormecer, eu passava em revista os meus atos e perguntava a mim mesmo o que tinha feito de bom, o que tinha feito de errado, o que tinha deixado de fazer, se alguém tinha alguma coisa para reclamar de mim. Ou seja, não é aquela avaliação que a gente faz uma vez por ano, no momento da virada do ano, no dia 31 de dezembro, no dia 1º de janeiro. Mas essa avaliação, essa autoavaliação, ela deve ser feita a todo momento. Não é? E principalmente sempre, para que isso vire um hábito em nós. Para que a gente sempre pense que a morte pode estar nos esperando agora. Amanhã. Daqui a 5 minutos. Quem garante que eu termino de fazer essa palestra aqui? Esse estudo com vocês? E de repente eu caia duro aqui. E mato o Gleison de susto aqui. E mato todos vocês de susto também. Não é? Então nós temos assim que estar preparados. Esse preparo, esse exercício mental é de toda hora, de todo dia, de todo momento. Senhor, se eu chegasse agora lá, como que eu estaria? Olha, gente, tem dia que eu paro e penso, olho para mim, olho para o meu sentimento, olho para os meus batimentos cardíacos, falo, opa, hoje eu chegaria bem lá. Hoje eu chegaria bem. Mas tem dia que eu tenho certeza que eu não chegaria bem, não. Porque eu ficaria pregado no corpo físico ali durante muito tempo ainda.
não é? Arraigado aos desejos, às necessidades, aos vícios, principalmente aqueles instintos primitivos de raiva, de ódio, de desejos desregrados. Mas isso tem que ser um exercício que a gente faz, porque se autoconhecendo é que nós teremos o caminho único da transformação. Nós só vamos transformar aquilo que a gente conhece. Nós só vamos melhorar aquilo que a gente sabe que é errado em nós. Então essa autoavaliação, esse exame, esse exercício mental, ele é necessário em todos os momentos da vida. Não é? Ele é necessário em todos os momentos da vida. Emmanuel, no livro Roteiro, ele nos dá uma dica muito importante, quando ele fala assim que nós desencarnamos parcialmente todos os dias. É uma outra chance da gente fazer um exercício, agora não um exercício mental, de pensar, de refletir, de meditar, mas um exercício espiritual. Porque nós desencarnamos todos os dias, ou melhor, todas as noites. Ao adormecer, o que acontece com o nosso espírito? Ou conosco espíritos, melhor dizendo. Nós, se tivermos condições, a gente emancipa. O corpo físico fica adormecido, descansando. Mas o espírito vai para o plano espiritual. Com uma única diferença. O espírito desencarnado, ele não traz aquilo que André Luiz chama de cordão de prata. Não é? Aquela ligação do espírito, do topo da cabeça do espírito, ao topo da cabeça do corpo de carne. Então, quando nós espíritos encarnados, nós vamos para o plano espiritual durante a noite, né, os espíritos encarnados são diferenciados dos espíritos desencarnados através desse cordão de prata. Então veja, é um processo de desencarnação. É um processo, entre aspas, assim, de morte parcial, porque nós abandonamos o nosso corpo físico e vamos para o plano espiritual. Nós podemos treinar todos os dias para morrer. É uma possibilidade que Deus nos deu para nós treinarmos esse processo de morte. Esse processo de morte do corpo físico, né? Mas não é morte do corpo físico, mas esse processo de desencarnação. Então, ao adormecer, nós possamos nos preparar para entrar, para sair do corpo físico, para desdobrar-se, desimantar-se, ainda que parcialmente, desse corpo físico e entrar em contato com o plano espiritual. Entre aspas, nesse treinamento, nesse exercício espiritual. Mas muitas vezes a gente sabe, é só acordar de manhã e verificar quais as sensações que você está tendo dentro de si mesmo, do seu coração, do seu íntimo. Se for uma sensação boa, uma sensação de leveza, uma sensação de paz, de corpo descansado, de energias refeitas, pode ter certeza que naquela noite, né, o espírito, você, espírito, né, teve um desdobramento tranquilo, feliz, foi para o plano espiritual, entrou em contato com entidades amigas, trabalhou, estudou, fez alguma coisa de útil. Mas, meus irmãos, tem noite que na manhã seguinte nós estamos mais cansados do que quando nós deitamos antes de adormecer. E muita gente, num processo de fuga da própria responsabilidade, diz: nossa, mas eu trabalhei demais nessa noite. E eu digo a vocês, não trabalhou nada. Você pode ter feito muita coisa, menos trabalhar. Para o bem, não. Por quê? Porque, na verdade, muitas vezes nós sequer conseguimos sair do nosso corpo físico. Nós, espíritos, sequer conseguimos sair do nosso corpo físico, tão imantados que nós estávamos ali diante das necessidades, dos vícios, dos defeitos. Outras vezes, quando nós conseguimos desimantar parcialmente, nós fomos para o plano espiritual e entramos em contato com os nossos desejos, com as nossas necessidades. E aí nos esbaldamos no plano espiritual. Porque muitas vezes aqui a gente esconde. O nosso corpo físico refreia muitos dos nossos impulsos. Graças a Deus. Mas quando nós estamos no plano espiritual, nós não temos esse corpo físico, essa matéria que limita as nossas atitudes. No plano espiritual nós somos livres.
E o plano espiritual é tão perigoso, a vida no plano espiritual é tão perigosa, que ao pensar nós realizamos automaticamente os nossos desejos. Se você gosta de comer muito, você vai entrar em contato com espíritos glutões e regiões onde se gosta de comer muito. Se você gosta de beber, de prazer da bebida, você vai entrar em contato com espíritos com esse mesmo tipo de viciação. E por aí afora, meus irmãos, nós podemos levar isso para o campo da sexualidade, para o campo, qualquer outro campo das viciações, dos defeitos, dos vícios, das dificuldades que todos nós temos no nosso dia a dia. Então é por isso que Manuel Filomeno de Miranda nos diz que é necessário fazer esse exercício mental e esse exercício espiritual todos os dias. Mas principalmente o conhecimento é muito importante, o estudo da doutrina espírita é muito importante para que nós tenhamos condições de entender os mecanismos da morte, os mecanismos da desencarnação e principalmente os mecanismos da autotransformação, a transformação moral. Porque só a transformação moral é que vai nos poupar desses processos dolorosos de pós-morte do corpo físico. Só a transformação moral é que vai nos poupar dessa dor, desse sofrimento, dessas angústias, dessas tristezas, que com certeza nos acompanharão após o processo da desencarnação. Após o processo da morte, no processo da desencarnação. Durante a nossa desencarnação. Que, repito, em muitos é rápida, mas na maioria é muito lenta, muito demorada e muito complexa. Então, meus irmãos, caminhando quase que para o final, é necessário que nós venhamos a perceber que a morte, ela não deve ser para nós um temor, né? Como ele diz aqui no capítulo Temor da Morte, mas ele fala: a desinformação e as concepções erradas sobre a vida futura são responsáveis pelo temor da morte, que levam muitas pessoas a estados neuróticos, como eu já falei para vocês aqui, ou comportamentos alucinados, nos quais buscam esquecimento fugindo das contingências enganosas. Não devemos nem ter esse estado neurótico de querer a beleza, a saúde a qualquer custo, custe o que custar, e nem também nesses processos de fuga, de esquecimento, de fugir da própria realidade. Não é? Ele diz que à medida em que se aclaram os enigmas, os mistérios em torno da realidade da pós-morte, em que os fatos demonstram o prosseguimento da vida, a vida espiritual, oferece-nos uma visão correta sobre a sua continuação, e o temor cede lugar à confiança. Agora eu já não temo mais a morte, agora eu tenho confiança. Eu confio na justiça divina, eu confio em Deus, eu confio nos meus amigos espirituais. Eu vou passar momentos, com certeza, de dificuldades, porque eu ainda sou um espírito devedor, eu ainda sou um espírito infeliz, eu ainda sou um espírito endividado, mas eu estou procurando me melhorar. Então esses degraus que nós vamos subindo vida fora, através do conceito de melhoria, dos estudos, né? Da mudança de atitudes, né? O temor cede lugar à confiança e as dúvidas são substituídas pela certeza da imortalidade do ser. E ele diz: o exercício mental e o natural desapego das ilusões favorece a confiança na sobrevivência da alma, do espírito, à morte do corpo físico, anulando o injustificável medo da morte. Outra coisa que nós vemos muito nas reuniões mediúnicas, me permitam dar esse exemplo aqui, é a questão da ganância, do apego às coisas materiais. Quantas vezes nós já nos encontramos com espíritos, nas reuniões mediúnicas, onde ele está sofrendo por ver. Aliás, esse exemplo tem no livro Nosso Lar, não é? Onde André Luiz sofre
por perceber que a sua esposa tinha contraído novas núpcias com outro homem. Né? Ou seja, é tanto apego que a pessoa acha que o outro tomou o lugar dele. E sofre. Outras vezes, o apego, a ganância, a dinheiro, a valores, a patrimônios é tão grande que o espírito perde o corpo físico, mas ele permanece imantado ao seu patrimônio, à casa onde ele viveu, aos bens materiais. Permanece como se fosse, entre aspas, um verdadeiro cão de guarda, cuidando, zelando pelo patrimônio, e sofre quando ele percebe que os seus herdeiros, as pessoas da sua família, começam a dilapidar o seu patrimônio. Porque ele trabalhou a vida inteira e guardou. Não usufruiu, apenas guardou. Amontoou riqueza, não usufruiu. E os herdeiros agora, os familiares agora, usufruem, né, prodigamente dos bens que ele deixou. Sequer lembram dele. Né? Então, por isso que Manuel Filomeno de Miranda fala que, na verdade, o exercício mental e o natural desapego das ilusões faz com que o temor da morte seja substituído pela confiança, pelo entendimento, pelo aclaramento e principalmente pelo desprendimento dos bens materiais. Então, nós chegamos no plano físico, do plano material, sabendo que nós chegamos no plano material sem nada. E vamos sair daqui sem nada. Eu penso, sinceramente, eu devo confessar isso para vocês. Eu sempre penso isso na minha vida. Oh meu Deus, eu cheguei sem nada. E vou partir sem nada. Então eu não tenho que ter esse apego. Eu não tenho que ter apego às coisas materiais. Ótimo! Você conquistou algo na vida, você tem um bom salário, não é? Tem a melhor casa que você conseguir ter, tem o melhor carro que você conseguir ter, usufrua dos bens materiais, mas saiba, tudo isso na vida é passageiro. Tudo isso na vida é ilusão. Você pode usufruir, você pode usar dos bens materiais, eu digo sempre isso, para o seu conforto, para o seu bem-estar, para a sua segurança. Mas pensem sempre que nada disso vai nos trazer felicidade e que tudo isso não é nosso. Deus nos concedeu, como diz o Evangelho, como meros usufrutuários. Nós estamos aqui apenas para usufruir deles. Nós chegamos sem nada, vamos partir sem nada. Sem nada. Quando nós chegamos, a nossa conta bancária estava zero. E já vamos chegar no plano espiritual, após a morte do corpo físico, com a conta zerada também. O único saldo que nós trouxemos de lá para cá foi o saldo moral. E esse saldo moral nós vamos carregar ao voltarmos para a pátria espiritual. É o único saldo bancário que nos interessa. É o saldo moral, é o saldo espiritual. E ele diz uma frase que eu acho belíssima. Ele fala assim: o homem deve pensar na morte como pensa na vida. E eu fiquei pensando nessa frase, que me tocou profundamente. O homem deve pensar na morte conforme pensa na vida. Meus irmãos, vamos pensar, vamos refletir, vamos meditar, vamos raciocinar agora. Durante a nossa vida física, a gente cria projetos, idealiza realizações. Não é? Eu devo confessar a vocês que quando eu tinha 15 anos eu comecei a trabalhar no fórum e logo pensei, quero fazer uma faculdade, depois no meio da faculdade eu já namorava, quero me casar, depois eu me casei, agora depois de 2 anos de casado quero ter filhos, e depois eu quero prestar o concurso para ser aquilo que é o meu ideal de vida, né, e ter uma estabilidade, não só financeira, mas é o meu ideal de vida. E a gente vai idealizando esses sonhos, esses desejos, e o mais importante, a gente vai realizando, porque não basta apenas idealizar. A gente tem que idealizar, mas correr para realizar a todos esses desejos, esses projetos. Imagine de que nos valeria se a gente
contratasse um bom arquiteto para desenhar, para projetar uma casa que é a casa dos nossos sonhos, mas que só fica no papel? Vale do quê? Vale de nada. Porque aquele sonho que foi idealizado na sua mente, foi projetado numa prancheta, através de um arquiteto, e depois ele tem que ser construído, materializado. Manuel Filomeno de Miranda diz: devemos pensar na morte como pensamos na vida. Qual que é o seu projeto para o dia que você perdeu o seu corpo físico? Eu gostaria de chegar no plano espiritual e ir direto para o nosso lar, assim, subir, pegar um elevador direto. Eu não gostaria do umbral, não. No umbral, não. Umbral não gostei, não. Eu vi o filme lá do André Luiz, assisti o filme do Nosso Lar, li o livro do Nosso Lar, vi quanto que ele sofreu 8 anos, isso eu não quero, não. Tá, mas só aí é projeto. O que nós estamos fazendo para transformar esses projetos em realidade? É por isso que Manuel Filomeno de Miranda nos fala: devemos pensar na morte. E aí, claro, ele usa a morte como sinônimo de processo desencarnatório. Como pensamos na vida? O que eu vou encontrar do outro lado? Qual a poupança que eu estou fazendo para quando chegar do outro lado? Lembra que eu comparei a conta bancária material com a conta bancária espiritual, moral e espiritual? Qual a poupança que eu estou fazendo a nível espiritual e nível moral? Projetos eu tenho muitos. Mas eu preciso passar desse projeto, das idealizações para as realizações. É isso que nós temos que fazer. Então pensemos disso, Manuel Filomeno de Miranda. Pensemos na morte como pensamos na vida. Cada dia que se passa no calendário terrestre, adiciona-se tempo à existência física. Cada dia que eu passar aqui é um dia mais vivido. Em compensação, é um dia menos que me aproxima do portal da morte. Essa história de morte, gente, é muito trágico para nós. Eu entendo perfeitamente quando a pessoa fala: eu não quero pensar, eu não quero ter nenhum contato, eu vou fugir, eu uso aqueles estados, né, alucinantes de neurose, eu fujo, eu não quero saber da realidade. Porque realmente é muito triste, é muito sério nós pensarmos nisso. Mas é a nossa realidade, da qual nós não devemos fugir e nem podemos fugir. Qual a poupança que nós estamos fazendo? Qual ideação que está sendo realizada na prática para eu colher no futuro? O nosso projeto de reencarnação, ele levou em conta as nossas necessidades passadas e que são materializadas hoje no presente. E o que eu estou materializando, entre aspas, né? Materializando de bom, de moral, de transformação, de benefícios em favor desse tesouro moral e espiritual para quando eu voltar para a pátria espiritual. É aquilo que o Mestre querido Jesus nos ensinou. Conquistai os tesouros que a traça não rói, que a ferrugem não corrói, que ladrão nenhum rouba. São os tesouros dos céus. Muitas vezes a gente projeta, como diz Manuel Filomeno de Miranda, pensar na morte como pensamos na vida. A gente projeta muitas coisas materiais e realiza. Muitas vezes a gente não pensa no processo pós-mortem ou após a morte. Muitas vezes a gente pensa e idealiza, mas não concretiza, não realiza. Não preciso perder esse temor da morte. É preciso que a gente comece a agir. É preciso que a gente comece a traçar planos e realizar esses planos, porque cada dia que se passa, cada dia do aniversário que você comemora, como se fosse uma data muito querida, muito feliz, saiba, é um ano a menos que você vai estar vivendo aqui. Hoje, ao deitar
daqui a pouco no nosso quarto, é bom que a gente pense, mais um dia que eu vivi, mas é menos um dia no calendário da vida. Onde eu vou, a partir de agora eu tenho que riscar um dia menos, porque está chegando cada dia mais perto do processo da morte. A tal ponto de que Manuel Filomeno de Miranda, nesse livro, ele fala que nós começamos a morrer, uma notícia trágica, nós começamos a morrer no momento do nosso nascimento. Nós começamos a morrer no dia que nós nascemos. Cada dia menos um dia. Mais um dia de vida material, mas menos um dia de vida material. É assim que nós devemos pensar. Não é? Que a cada dia da existência física é menos um dia na própria existência física. A vida espiritual, assim, perde o seu caráter de hipotético. Eu acho que quando chegar no plano espiritual eu não sei bem o que vai acontecer. Ou seja, não tem nada de hipotético. Eu acho que eu vou ter toda a minha família me esperando, os meus amigos espirituais. Pode até ser que eles estejam te esperando. Agora, se você vai ter condições de entrar em contato com eles, é outra conversa, é outro assunto. Né? Então é por isso que ele fala que a vida espiritual perde o caráter de hipotético e torna-se uma realidade. E essa realidade nós não podemos fugir. É uma realidade para a qual nós devemos estar preparados, porque ela vai chegar. Mas dia menos dia ela vai chegar. E de como nós vamos aportar no plano espiritual, após a morte do corpo físico, vai depender da bagagem, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, a bagagem que nós estamos fazendo, a mala que nós estamos fazendo durante essa presente existência física para essa viagem inevitável ao plano espiritual, de volta ao plano espiritual. O que nós estamos colocando nessa bagagem? O que nós estamos concretizando de valores para essa bagagem? É bom que a gente pense sempre nisso, é bom que a gente esteja sempre com esses conceitos na nossa mente. Porque isso faz parte do nosso ser, faz parte da nossa vida, isso faz parte, não é? Do que nos acontecerá, porque é inevitável. É inevitável. É de uma situação que nós não devemos e nem podemos fugir. Uma frase para quase fechar o nosso estudo. Ele fala assim: para morrer e logo desencarnar e libertar-se do corpo físico, é necessário ter merecimento. Olha, gente, morrer, o corpo vai morrer. Desencarnar, nós vamos desencarnar. Vai ser rápido ou não rápido. Nós vamos nos libertar logo após a morte, nós espíritos vamos nos libertar do corpo físico logo após a morte, ou essa libertação vai se prolongar durante muito tempo, vai demorar muito tempo ainda, e ele fala assim, é necessário ter merecimento. É necessário ter merecimento. É necessário que a gente mereça. Ele diz treinamento, exercício, merecimento. Talvez eu não ache aqui, mas ele fala que é preciso, para morrer, que nós tenhamos alguma habilidade. Aqui, achei. Ele fala, num capítulo que chama de processo desencarnatório, ele fala assim, para desvencilhar-se das amarras do organismo físico, o espírito necessita ter adestramento e habilidade que se desenvolve desde quando anda encarcerado no mecanismo da reencarnação. Aqui ele fala merecimento. Para morrer e logo desencarnar e libertar-se do corpo físico é necessário ter merecimento. E logo à frente ele fala, para desvencilhar-se dessas amarras do organismo físico, o espírito necessita de adestramento, de treinamento, de exercício, de conhecimento.
principalmente de se conhecer a doutrina espírita, conhecer os mecanismos da morte, da desencarnação, mas também se autoconhecer. E habilidade que nós desenvolvemos durante o curso da nossa vida. Meus irmãos, eu teria muita coisa mais para falar, porque esse livro é maravilhoso. Tem um capítulo aqui que chama Morrendo para Viver, e um outro capítulo que se chama Processo Desencarnatório e Perturbações no Além-Túmulo. Mas aqui eu faço um alerta a todos vocês. Nesse processo de desencarnação, existe um capítulo no livro Os Mensageiros, de André Luiz, que André Luiz, agora sinceramente eu não me lembro do mentor espiritual, salvo engano é Aulus, mas eu não tenho certeza, que Aulus descreve e apresenta a André Luiz um processo de desencarnação. Processo de desencarnação de um espírito que está deixando o corpo físico que acabara de morrer. E ele diz que o processo da desencarnação começa nas extremidades do corpo físico. Primeiro com as mãos ficam geladas, as pontas dos dedos ficam geladas, e depois vai gelando, nessa sequência, e o plano espiritual automaticamente vai se desvencilhando o espírito, e o corpo perispiritual das vestes físicas, através das extremidades das mãos e das pontas dos pés. E aí o processo é longo. Como diz Manuel Filomeno de Miranda, o processo é longo, porque depende de muitas variantes, de muitas circunstâncias, de muitas condições pessoais do espírito desencarnante. Talvez a gente seja tema para uma próxima palestra, para um próximo estudo, o processo da desencarnação vista sob o plano espiritual. Mas é necessário que a gente não se engane. O processo da desencarnação é um processo lento, demorado, que depende, como diz Manuel Filomeno de Miranda, do nosso merecimento, de adestramentos, de conhecimentos e de habilidades que nós vamos conquistando ao longo da vida. Através da nossa vivência, através do conhecimento, através da prática. E me permitam ler apenas uma frase no livro Roteiro de Emmanuel. No capítulo 29, quando ele trata do tema Além da Morte, ele diz assim na primeira frase, que é uma frase marcante: o reino da vida, deixa eu voltar aqui, o reino da vida além da morte não é domicílio do milagre. O reino da vida além da morte não é domicílio do milagre. Ou seja, você morreu, o seu corpo físico morreu, você agora está no plano espiritual sem o seu corpo físico. Não espere milagres. Não espere transformação abrupta. Porque nós vamos continuar exatamente do jeito que estávamos no momento da desencarnação. Muitas vezes o plano espiritual nos fala isso, o Manuel Filomeno de Miranda fala, nos livros de André Luiz a gente vê muito isso, que nos minutos finais da vida física, muitos espíritos encarnados, no momento da doença grave, no momento próximo da desencarnação, nos momentos finais, nos minutos finais, eles têm contato com a vida como se fosse através de um filme, onde eles verificam as passagens mais marcantes e importantes da sua vida, para muitas vezes entrar num processo de profunda culpa ou de profundo arrependimento. Num processo que vai ajudar ou vai desajudar. Num processo que vai melhorar as dores do futuro ou vão acentuar ainda mais as dores do futuro. Mas esse processo é um processo natural. E convenhamos, meus irmãos, nós não precisamos chegar no último segundo de vida para ter esse filme passando na nossa mente. Nós podemos fazer uma reflexão até hoje daquilo que a gente dá conta, daquilo que a gente consegue se lembrar, dos atos bons, dos atos positivos, dos atos negativos, dos erros, das virtudes, dos vícios, dos impulsos, das concepções boas. E sobretudo, todo dia, como nos ensina Santo Agostinho,
passar em revista tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que estamos fazendo, para ter noção da nossa própria realidade. Porque conhecendo a nós, esse é o quadro que nós vamos encontrar no plano espiritual. Como diz Emmanuel, na vida após a morte não existe domicílio do milagre. Não quero encontrar aquilo que não se plantou. Nós vamos encontrar no processo da pós-mortem, no processo após a morte, no processo da nossa desencarnação, nossa enquanto espíritos ao corpo físico, exatamente aquilo que nós plantamos durante a nossa vida física. Então, que nós possamos não chegar no plano espiritual para sofrer o arrependimento, a dor, a culpa, o remorso, mas que nós possamos rever todo esse processo através da transformação, através do aprendizado, através da melhoria, do autoconhecimento, do conhecimento em si. Que possamos morrer, que nós vamos morrer, mas que nós possamos ter uma morte tranquila, em paz, serena, e que o nosso processo de desencarnação seja um processo absolutamente seguro, tranquilo, sereno e rápido. Que Deus nos abençoe e que essa prece final possa servir de alento a todos aqueles que têm temor, que têm medo da morte, que muitas vezes fogem desse processo, fogem dessas conversas, fogem desses estudos. Meus irmãos, não nos enganemos, é um processo natural onde o único remédio que nos resta, Senhor, é o processo do conhecimento, é o processo da valorização da vida, a fim de que tenhamos, após a morte do corpo físico, um encontro com a nossa própria vida. Que o Mestre querido nos abençoe. Muito obrigado a todos, queridos amigos, queridos irmãos do plano espiritual, que tanto nos amparam, que tanto nos auxiliam. E a todos vocês, meus queridos irmãos, amigos, que nos assistiram, nos prestigiaram e que puderam vibrar conosco nesses momentos de estudo, nesses momentos de reflexão. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado e até a próxima.